Muito problema que a gente tem hoje de, por exemplo, gestão de crise na parte de marketing, ela é causada por problemas de gestão interna. Então, as gestões de crise com opinião pública, muitas delas são decorrentes de problemas de gestão interna que não foram resolvidos, são crises internas, que acaba aparecendo para fora e aí você pega o mercado inteiro olhando e, né, gerando problemas. Então, afeta em todos os sentidos. Duas coisas que são importantes quando a gente fala de as empresas se prepararem para esse cenário que qualquer coisa pode gerar crise. Primeiro, elas têm que estar preparadas com processos internos. Eu sempre falo que o digital, ele não resolve o problema de estratégia ruim. Ele simplesmente amplifica tudo. Então, se você antigamente tinha uma estratégia ruim ou problemas inerentes no seu DNA na parte de gestão, isso ficava visível para poucos, agora isso fica visível para todos e muito rapidamente numa velocidade gigante. Por outro lado, para que você consiga resolver isso, você tem que capacitar as pessoas que trabalham com você e entender o mercado. E a gente tem um monte de plataforma, a transformação do público é muito rápido, então eu sempre brinco que o Brasil era o país do Orkut, em um ano virou o país do Facebook. A gente não era mobile, em um ano a gente virou um país mobile. Então essas transformações muito rápidas também você tem que estar acompanhando, né? Então a velocidade é uma das coisas que afetam bastante esse mercado. Duas coisas que eu acho que afetam muito o marketing. Tem coisa que mudou e tem coisa que não mudou. O que não mudou? Metodologia. Marketing é um processo metodológico que você analisa a partir do público-alvo para obter resultados com ele, faz estratégia, né? O que mudou? As duas pontas. O público, que o público muda numa velocidade muito rápida, eles se transformam toda hora. E do outro lado, as plataformas que a gente tem, que são muito mais plataformas. Então hoje um profissional de marketing, ele tem que ser meio geek, né? Ele tem que entender de Facebook, de Twitter, LinkedIn, SlideShare, Pinterest, mesmo que ele não use todas, ele tem que entender desse arsenal todo, que nem um mecânico de carro para poder construir um carro, ele precisa entender de tudo isso. A gente está entrando num ambiente que está cada vez mais complexo, por questões de mais disciplinas, mais tecnologia, mais velocidade. Quanto mais complexo o ambiente está, menos eu consigo entender de tudo e dominar tudo. Eu preciso colaborar com as outras áreas. Então, por isso que a colaboração é uma das grandes características da era digital. Eu preciso entender um pouquinho de gestão, não sei se vocês já publicaram alguma coisa que fala sobre a formação de carreira em T. Eu preciso ter uma especialização, entender muito bem de uma área que eu aprofundo, mas eu preciso também me relacionar com as demais áreas. Então, se eu sou um profissional de marketing, se eu atuo no digital, ou se eu atuo especificamente no e-commerce, eu preciso continuar entendendo de estratégias de conteúdo, eu preciso entender de gestão, eu preciso entender da parte de comunicação das plataformas, pelo menos um pouquinho, para eu poder fazer esse link com as demais áreas, porque o ambiente é mais complexo e eu não consigo dominar tudo. Então, a colaboração é uma das grandes características da nossa era em todas as áreas, justamente por causa da complexidade que está aumentando conforme a gente vai crescendo em termos de tecnologia e velocidade. A gente tem visto no Brasil de 2011 para cá, o Brasil ficar mobile. Isso tem implicações gigantes. Primeiro porque mobile é e vai ser, a partir de agora e para frente, a primeira tela não é mais a segunda, a terceira ou a quarta. As pessoas vão cada vez mais fazer as coisas a partir do celular primeiro e depois o restante. E elas estão conectadas o tempo todo. Então, o mobile, na minha opinião, é a primeira tendência que afeta várias outras. Por causa do mobile, a gente tem o tempo real que sufoca a gente, que tem N consequências. Por causa do mobile, a gente tem a geolocalização, que você passou a ser um GPS e você interfere com tudo que está em volta, e tudo que está em volta você consegue ver numa camada digital. Por causa do mobile, a gente tem realidade aumentada na palma da mão. Então, isso também é uma tendência gigantesca, que é o mundo inteiro inteligente com sensores e a gente interagindo, porque a gente tem alguma coisa na mão para fazer isso. Por causa do mobile, a gente tem o BYOD, que é Bring Your Own Device. As pessoas querem cada vez mais utilizar o seu dispositivo e não mais o dispositivo da empresa ou de onde elas chegaram. Isso tem N consequências para as empresas de segurança de dados, produtividade, você tem que abraçar isso de alguma maneira, porque senão o funcionário não fica satisfeito, os colaboradores. Então o BYOD é link entre as mídias, além de ser uma nova mídia. Ele afeta o modo como a gente se relaciona, ele afeta o modo como a gente cognição. Por exemplo, que eu tenho mobile e eu tenho como fazer busca o tempo todo, a gente está viciado em busca e a gente busca cada vez mais, transferindo nosso cérebro para lá.
O mobile alavanca vídeo. Vídeo é uma pílula contra o microtédio. Então, quando eu estou sem fazer nada numa fila esperando, eu quero ver um vídeo de 30 segundos. Não é o mesmo vídeo que eu ia fazer lá atrás. Isso alavanca mobile commerce, mobile learning e N outras coisas. Então, o mobile, ele afeta totalmente o modo como a gente se comporta como sociedade. E lógico, isso implica tanto na parte de gestão quanto na parte de marketing. As tecnologias vestíveis, que são os wearables, que é o Google Glass, os relógios, etc., elas são um grau além do telefone celular, da mobilidade, né? Só que elas têm outras consequências que são ainda mais profundas do que o mobile como um dispositivo móvel. Por quê? Porque elas estão no seu corpo. Então, eu não acredito que em 1 ou 2 anos a gente esteja preparado para realmente utilizar isso como mainstream. Eu estava lendo alguns artigos de quem já testou, por exemplo, o smartwatch, né? Quando ele começa a tremer, uma coisa é você ter o celular que está tremendo aqui na mesa, outra coisa é quando ele está tremendo no seu pulso, é uma reação corporal de você olhar. Como a sociedade não tem ainda cultura para isso, não está preparada para isso, cada vez que eu vou olhar no meu smartwatch para ver uma mensagem, as pessoas pensam que eu estou impaciente olhando para o relógio que eu quero ir embora. Se você pensar no Glass, né? O Glass, ele está o tempo todo no seu rosto, interferindo no seu campo de visão, que é diferente de quando eu olho para o celular e eu volto. E isso afeta o outro quando eu estou nessa... por exemplo, quero tirar uma foto. Com o celular eu tenho uma outra dinâmica. Quando está no meu corpo, como é que eu faço? Eu ponho o rosto para cá, ponho o rosto para lá, ponho o rosto não sei aonde. Tem comando de voz. Então, como é que fica cada um de nós nesse processo interno, interagindo com coisas do nosso corpo e junto com a sociedade? A gente vai criar novas normas e regras para conviver. Mas num primeiro momento, a gente não evolui tão rápido quanto a tecnologia. Okay? A tecnologia evolui exponencial, o nosso cérebro linear. Então a gente vai precisar de uns 3 a 5 anos, na minha opinião, para a gente incorporar isso, e isso conectado com toda a parte da Smart City, Smart Car, Smart World, Smart Home, Smart Everything. Então eu acho que esse é o próximo passo na nossa evolução, mas depende ainda de testar a usabilidade, que nem o telefone celular, se você for pensar, demorou 2 décadas para a gente chegar no que ele está hoje, com essa usabilidade quase que uau, né? Incorporando na gente. Eu acho que a gente vai demorar um tempinho mais acelerado, mais um tempinho, para também chegar na mesma usabilidade adequada de incorporar coisas no nosso corpo e a nossa cultura evoluir junto, como evoluiu para o mobile.